Nesta aula eu vou lhe ensinar os conceitos básicos para que você nunca mais se sinta perdido com a linguagem que os traders usam no mercado Forex. Alguns desses conceitos já foram mencionados na aula anterior, outros você vai ter o contato pela primeira vez, mas o importante é que aprenda o significado de cada um desses conceitos. Vou lhe ensinar um a um da forma mais simples possível. Um broker ou uma corretora é uma empresa intermediária. Ela é responsável por cumprir as ordens negociadas pelos traders e serve de intermediário entre os vendedores e compradores. Na maioria dos casos, o cliente paga a corretora por seus serviços em forma de comissão. No Forex, essa comissão nós chamamos de spread. Necessitamos de uma corretora, pois eles têm a licença para operar no mercado Forex. E somente os agentes e corretoras autorizadas é quem pode negociar em Forex. Para que você possa negociar no mercado Forex, você deve selecionar uma corretora e abrir uma conta. E assim como em um banco, você faz um depósito e imediatamente poderá começar a usar esse dinheiro para fazer negociações. Cada corretora oferece condições diferentes, oferece diversas ferramentas diferentes e tarifas distintas a se cobrar de cada cliente. Por esta razão, você deve selecionar cuidadosamente uma corretora que melhor se adapte ao seu estilo de negociar e às suas necessidades. A primeira coisa a tomar em conta é se esta corretora se encontra regularizada, que ofereça uma plataforma de rápida execução, segura e confiável. É importante entender que, por melhor que seja a corretora, ela pode ser terrível para determinados tipos de estratégias de negociação. Por esta razão, a corretora que escolher deve se adaptar ao seu estilo de negociar. Se em algum momento não estiver satisfeito com o serviço, simplesmente retire o seu dinheiro e escolha outra corretora. Existem centenas de corretoras disponíveis em todo o mundo para você escolher, porém, se informe de tudo o que precisa saber sobre essa corretora antes de abrir uma conta e depositar o seu dinheiro. Uma boa corretora deve ter baixos custos de spread, execução rápida das ordens, atendimento ao cliente e suporte 24 horas, de preferência na sua língua, atendimento via e-mail, telefone, chat online e principalmente que esteja regulamentada pelos órgãos competentes. Nós teremos uma aula para que você aprenda em detalhes como escolher uma corretora confiável. Devido à alavancagem que usamos no mercado Forex, nós negociamos em pips. Se engana quem pensa que 1 centavo é o menor valor de uma moeda. Vamos ao exemplo. $1 dividido por 100 é igual a 1 centavo, correto? E este é o menor valor de moeda que temos em circulação. Porém, no mercado Forex, o valor de uma moeda se move não em centavos, e sim em pips. Por exemplo, se pegarmos 1 centavo e dividirmos por 100, nós temos então o resultado de 100 pips. E se pegarmos 1 pip e dividirmos por 10, nós temos o resultado de 1 pipete. Por esta razão, a cotação de uma moeda no mercado Forex possui 5 dígitos, salvo em algumas corretoras onde são apenas 4 dígitos. Eles não mostram os pipetes. Nesse exemplo, nós temos a cotação do dólar em $1,25, 93 pips e 5 pipetes. Observe, os pipetes se movem de 0 a 9. Os pips se movem de 0 a 99. E os centavos, como já somos acostumados, ele se move de 0 a 99. Entendemos então que a cada 10 pipetes nós temos 1 pip. A cada 100 pips nós temos 1 centavo. E a cada 100 centavos nós temos $1. Agora, não se assuste com todos esses números. Você não vai precisar ficar fazendo esses cálculos. Tudo isso é feito de forma automática, sem contar que temos na plataforma MetaTrader ferramentas que nos mostram essas informações de forma muito simples e totalmente automatizada. Vamos fazer uma simulação como se nós estivéssemos acompanhando a cotação do euro-dólar.
Vamos simular que nós estamos aqui negociando para que você possa entender como funciona, como movimenta o preço durante todo o dia e durante o período que nós estivermos operando no mercado Forex. Então a gente já sabe que a cada 10 pipetes o preço vai movimentar 1 pip. Então nós temos aqui agora 1 pip. O preço chegou a $1,2501. Vamos supor que eu decido agora comprar. Eu vou comprar euro com $1,2501, porque eu creio que agora o euro vai se valorizar e o dólar vai se desvalorizar. Então eu compro o euro com $1. E passa ali alguns minutos, ou alguns segundos, ou até mesmo algumas horas, e o preço se movimentou para $1,2505, ou seja, eu tive um lucro até agora, eu estou no lucro, estou com uma posição comprada, com um lucro de 4 pips. Passado mais um tempo, o preço se movimenta para $1,2510, eu estou agora no lucro de 9 pips. E eu deixo lá a minha estratégia trabalhando, minha estratégia aberta, e agora o preço chega a $1,2599, ou seja, nesse momento eu estou com um ganho de 98 pips. E agora eu decido encerrar minha posição, e eu encerro a posição com 98 pips de lucro. Não satisfeito, eu decido comprar agora em $1,2599. Só que o que acontece? O preço cai para $1,2575. Eu tenho agora um prejuízo, eu estou negativo em 24 pips. Eu decido encerrar a posição, então eu encerro a posição com prejuízo de 24 pips. E agora eu fico acompanhando ali o preço foi para $1,2599 até que ele chega a $1,26. Zerou ali a contagem dos pips, dos pipetes, porque ele chegou a 100 pips. Pip é o penúltimo decimal de um preço, onde há 5 decimais, e o último onde há apenas 4 decimais. Vamos sempre utilizar os pips para medir nossos ganhos e perdas. Por isso, já se acostume com essa linguagem. A alavancagem é basicamente um capital emprestado. Cada corretor oferece um nível determinado de alavancagem, que se refere a quanto dinheiro estão dispostos a nos emprestar para que possamos negociar no mercado Forex. E as alavancagens podem ser de 30 para 1, de 50 por 1, de 100 por 1, de 200 por 1, de 400 por 1 e até muito mais. Existem corretoras que oferecem até alavancagens maiores. O que isso significa? Imagine que eu estou em uma corretora e a minha alavancagem é de 50 por 1. Para cada $1 de depósito em minha conta, eu poderia controlar até $50 em negociações. Se eu estiver em uma corretora que me oferece uma alavancagem de 200 por 1, então, para cada $1 de depósito em minha conta, eu poderia controlar até $200 em negociações. Agora, imagine que eu estou em uma corretora com uma alavancagem de 400 por 1. Se eu depositar $1.000 em minha conta de negociação, eu posso controlar até $400 mil para negociar no mercado Forex. A alavancagem te permite ter lucros muito maiores com seu pequeno capital. Isso é ótimo, não é verdade? Mas muito cuidado, a alavancagem pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. A alavancagem é uma faca de 2 gumes, pois se você abrir lotes muito altos e o preço não fizer o que você espera, você pode perder todo o seu dinheiro. Mas não se preocupe, porque nesse curso nós vamos te ensinar a como fazer uma boa gestão de capital para que possa sempre operar com segurança e não arriscar mais do que o necessário. Este conceito eu já lhe passei na aula anterior, mas vou lhe mostrar novamente, pois é importante que você entenda com total claridade. O spread é a comissão que pagamos à corretora por cada negociação de compra e venda que realizamos no mercado Forex. A corretora vai lhe mostrar 2 preços na plataforma de negociação. O preço de compra, ou seja, por quanto eles compram caso você queira vender, e o preço de venda,
que é o preço por quanto eles vendem, caso você queira comprar. Então, se o trader ele quer vender, ele vai entrar pelo preço menor. Se ele quer comprar, ele vai entrar na posição com o maior preço apresentado. A diferença entre o preço de compra e o preço de venda é o spread que nós pagamos para a corretora. Nesse caso, $1,2503 menos $1,25 é igual a 3 pips. Então, esses 3 pips de spread é o que a corretora ganha em uma negociação, caso o preço estivesse nesse valor que estamos simulando aqui. Sendo assim, sempre que você abrir uma posição de compra, será pelo preço mais alto. E sempre que você abrir uma posição de venda, será sempre pelo preço mais baixo. Nesse caso, $1,13, 432 menos $1,13, 427 é igual a 5 pipettes, ou seja, um spread menor do que um pip. Agora, quando você for encerrar as suas posições, ao encerrar uma posição de venda, você vai sair pelo preço mais alto. E quando você encerrar uma posição de compra, você vai sair pelo preço mais baixo. Nesse gráfico você pode observar que nós temos o preço para compra. Caso você entrasse aqui em uma posição de compra, você ia entrar aqui por esse preço. Se você entrasse numa posição de venda, seria por esse preço. E essa distância que há entre o preço de compra e o preço de venda é o spread, que nesse caso, inclusive, eu tenho esse indicador disponível em nosso site, que ele facilita muito quando você estiver negociando, para você ver quanto que está o spread naquele momento que você vai negociar. Aqui no caso, seria 1 pip e 7 pipettes de spread. O valor do spread sempre será proporcional ao tamanho do lote que você vai usar para negociar. Nas próximas aulas você vai entender melhor sobre isso. No Forex, as compras e vendas de moedas se comercializam em lotes. Se quiser comprar, o lote standard, ou seja, o lote padrão que irão lhe vender, será um lote. Se quiser vender, o lote standard que irão lhe comprar será também um lote. Quanto dinheiro é um lote? Um lote standard são $100 mil. Este é o lote padrão no Forex. Mas não se assuste, você não precisa ter $100 mil em sua conta para fazer operações desse tamanho. Lembra do que falamos sobre a alavancagem? Se sua corretora lhe oferece uma alavancagem de 400 para 1, você só precisa de $250 para abrir um lote standard, um lote de 1.0, ou seja, um lote de $100 mil. Se sua corretora lhe oferece uma alavancagem de 100 por 1, você só precisa de $1.000 de depósito para controlar $100 mil em negociações, ou seja, será possível também abrir um lote de 1.0. Além disso, também existem os mini lotes e os micro lotes. O mini lote é 10% de um lote standard, ou seja, $10 mil. É o lote 0.10. Se você tem uma alavancagem de 400 para 1, você com apenas $25 consegue abrir um mini lote, um lote de 0.10. Já o microlote é 1% de um lote standard, ou seja, $1.000 é um lote de 0.01. Se você tem uma alavancagem de 100 para 1, com $10 de depósito em sua conta de negociação, você já pode controlar até $1.000 em negociações, ou seja, você pode abrir um lote de 0.01. E agora, o que faço com isso? Bem, saber o tamanho dos lotes em pips para cada instrumento financeiro que deseja operar lhe permite calcular os possíveis ganhos ou perdas que vai ter por cada pip, conforme o preço se movimenta contra ou a favor da sua operação aberta na plataforma de negociação. Tomando como exemplo o principal par no Forex, que é o EURUSD, nós sabemos então que um lote standard
é igual a 100 mil dólares. Então nós temos o valor de cada pip em 10 dólares. Se eu abrir uma posição de 1.0, eu sei que cada pip que eu ganhar, eu vou estar tendo um lucro de 10 dólares. E a cada pip que eu perder, eu vou estar tendo um prejuízo de 10 dólares. Agora, se eu abrir um mini lote, um lote de 0.10 ou 0.1, que é um lote de 10 mil dólares, cada pip será $1, seja de lucro ou de perda. Se eu abrir um microlote, um lote de 1.000 dólares, que é o lote de 0.01, nós vamos então a cada pip ter 10 centavos de lucro, caso o preço vá a favor, ou 10 centavos de perda a cada pip que o preço for contra a nossa posição. Para cada par de moeda, o valor em pips altera, tá bom? O valor de cada pip fica diferente. Então eu vou te ensinar aqui uma forma simples e prática para você ter ali o valor atualizado, quanto vale cada pip no par de moedas que você vai operar. Então você entra no Google, digita aqui calculadora de pips. Você vem aqui nessa opção do invest.com. Tem outros também, mas aqui eu prefiro e eu acho mais prática essa daqui, a do invest.com. Você já vai abrir aqui a calculadora para você. Nós temos aqui a moeda da conta. Então, se a sua conta o seu depósito está em dólar, você vai deixar dólar. Se você opera usando o euro, você deixa o euro. Vamos colocar aqui um lote standard de 100 mil dólares. E vamos calcular. Então nós temos aqui o preço, a cotação atual, quanto vale um lote padrão, um lote standard, o lote mini e o microlote para cada paridade. Então nós sabemos aqui que no euro USD nós temos o lote padrão, cada pip vale 10 dólares, cada pip no mini lote, ou seja, no lote 0.10, vale $1, e no microlote, que é o 0.01, vale 10 centavos. Não é que você precisa usar só o lote 1.0 ou 0.10 ou 0.01, não. Isso é só uma base. Você pode usar 0.02, 0.7, 0.17, 0.51. Tudo isso vai depender ali da sua gestão de risco. Isso aqui é só uma base para você saber quanto vale cada pip no lote standard, no lote mini lote e a cada microlote. Se você usa sua conta em euros, os valores já vão alterar. Então você vai calcular aqui e vai ver que o pip no lote standard, numa conta de euro, uma conta em euros, são 8,75 €. O microlote é 9 cêntimos e o mini lote 87 cêntimos. Então cada pip vai ter esse valor. Então você pode acessar essa calculadora aqui e ter o resultado para você poder saber aí quanto será o seu ganho, a sua perda a cada pip no par que você escolheu operar. Apesar do mercado Forex estar aberto 24 horas, a corretora tem um horário de funcionamento todos os dias. Não é que você não possa fazer operações quando a corretora está fechada. Claro que você pode, porém, cada dia que você deixa uma posição aberta para o outro dia, ou se você deixar posições abertas no fim de semana, a corretora pode cobrar uma taxa swap. Embora seja algo muitas vezes irrisório, é importante você ter essa informação e perguntar para a sua corretora quanto cobram de taxa swap. Claro, caso você tenha interesse em fazer negociações de longo período. Este é o saldo total de sua conta. O balance não toma em considerações as posições que ainda estão abertas. Ele só se atualiza após você encerrar as operações, aumentando o saldo se as operações foram ganhadoras e diminuindo o saldo se as operações foram perdedoras. A equidade
é o seu balance somado às operações que ainda estão abertas, sejam com lucro ou com perda. Por exemplo, se você abre uma conta e deposita $1.000, o seu balance e sua equidade será exatamente igual até que você abra uma operação. A partir do momento em que você começa a operar e a abrir ordens, sua equidade começa a mudar. O balance permanece o mesmo, mas a equidade varia segundo a segundo e será sempre igual ao seu balance mais os seus ganhos, ou o seu balance menos as suas perdas. Assim que encerrar todas as operações abertas, o balance será atualizado e se igualará à equidade novamente, até que você faça novas operações. Digamos que você abre uma conta e deposita $2.000 para negociar, e a sua corretora te oferece uma alavancagem de 100 por 1. Então, nós sabemos que $2.000 com uma alavancagem de 100 por 1, nós podemos controlar até $200.000 em negociações no mercado Forex. Ou seja, nós podemos abrir até o total de 2 lotes standards. Você tem disponível para abrir até um lote de 2.0. Vamos fazer uma simulação que você fez uma venda com um mini lote de 0.25. Logo em seguida você fez uma compra com um mini lote de 0.25 também. E aí você abriu mais uma compra com mini lote de 0.20 e uma venda com mini lote de 0.30. Ou seja, se nós somarmos todos os lotes que nós usamos e estamos com essas posições abertas no mercado, nós temos um total de um lote standard. Nós usamos aí já 1.0. A nossa margem usada até então foi $1.000, ou seja, nós já usamos um lote standard. E temos como margem disponível ainda $1.000. Nós podemos abrir ainda mais um lote de 1.0, seja ele em uma ordem só ou dividida em mini lotes, em micro lotes, enfim. É muito importante que você esteja bem atento à sua margem usada e à margem disponível. Se as ordens que você abrir superar a sua margem disponível, além de você não conseguir mais abrir ordens, terá que depositar mais dinheiro, caso queira manter suas ordens abertas. Caso contrário, a corretora vai encerrar todas as ordens para evitar que suas ordens causem prejuízo a eles. Assim, você nunca poderá perder mais do que você tem em sua conta. Informe-se com a sua corretora sobre suas regras de margem requerida, pois há diferença de corretora para corretora. Margin call é quando a corretora solicita por telefone ou por e-mail que você deposite mais dinheiro para suportar suas posições abertas. É um tipo de aviso que sua conta está em perigo e a qualquer momento pode quebrar caso você não deposite mais dinheiro e o preço continue contra as suas posições abertas. O que você pode fazer é encerrar todas as ordens para evitar que a conta quebre ou depositar mais dinheiro para liberar mais margem. Os níveis em que acontece o margin call varia de uma corretora para outra. Busque essa informação com a corretora que escolher abrir sua conta de negociação. Normalmente o nível de margin call é 30% do seu balance. Aqui nós temos o exemplo de um e-mail que a corretora nos envia quando a nossa conta ela atinge esse nível. Então, no e-mail ela diz: o nível de margem atual na sua conta de negociação, coloquei aqui o número de uma conta, atingiu a taxa de margin call, igual a 30% do seu balance. Para suportar os requisitos de margem, recomendamos que você proceda de uma das seguintes maneiras. Então, essa é uma das recomendações quando você recebe essa mensagem de margin call. Encerre alguma das suas posições para reduzir o nível de margem necessário e apoiar outras posições abertas em sua conta. Ou deposite fundos adicionais em sua conta de negociação para atender aos requisitos de margem. Seguir qualquer um dos conselhos acima ajudará você a manter o nível de margem necessário em sua conta e evitar o stop out.
No momento atual, os parâmetros de sua conta de negociação são: o nível atual de margem na conta, margin call level, é de 30%. O nível de stop out é de 10%. Você pode alterar a porcentagem da margem em sua conta diretamente no site, bem como recusar esse alerta. Aí eles dizem assim: essa notificação é apenas para sua informação e não pode servir como base para reivindicações para a empresa. Os traders são obrigados a automonitorar suas posições de negociação e a empresa não assume nenhuma responsabilidade se um trader não receber essa mensagem atenciosamente. Se após o margin call você não encerrar as ordens ou não depositar mais dinheiro em sua conta de negociação e o preço continuar indo contra suas posições abertas, a corretora vai encerrar automaticamente todas as ordens que estiverem abertas. Isso é o que chamamos de stop out. Sua conta quebrou. Provavelmente vai lhe restar apenas alguns centavos. A corretora nunca vai permitir que você perca mais do que tem em sua conta de negociação. Um gráfico como esse nos mostra claramente que o preço está caindo. Quando os máximos de cada vela são cada vez mais baixos, isso significa que há uma tendência de baixa. Por outro lado, um gráfico como esse nos mostra claramente que o preço está subindo. Quando os mínimos de cada vela são cada vez mais altos, isso significa que há uma tendência de alta. Uma tendência é o comportamento constante do preço em uma mesma direção. Traders que costumam usar análise técnica para operar traçam linhas de tendência no gráfico para estabelecer suportes e resistências, antes de poderem tomar a decisão de comprar ou vender. Já neste gráfico, o preço se encontra consolidado, ou seja, não há uma tendência definida. Os compradores e vendedores estão indecisos. Esse tipo de gráfico é o que chamamos também de range ou de canal. Uma ordem a mercado é uma ordem executada de forma instantânea, ou seja, seu comando assim que você clicar em comprar ou vender em sua plataforma de negociação. Supondo que você queira comprar agora em 1.25678, você vai clicar em Buy e imediatamente a sua plataforma de negociação vai executar essa ordem de compra para você. Se você quer vender em 1.25678, você vai clicar em Sell e você vai entrar a mercado, ou seja, imediatamente ela vai executar uma ordem de venda para você. Eu vou lhe apresentar agora alguns tipos de ordens que são ordens pendentes. Se o preço está em 1.13140 e eu creio que quando ele chegar a 1.15415, de acordo com a minha estratégia, eu creio que quando ele chegar nesse nível, ele vai descer, ele vai cair. Então eu quero abrir uma ordem de venda quando ele chegar a esse limite. Como é que eu posso programar para que a plataforma, de forma automática, ela abra essa ordem de venda para mim? Nós vamos em nova ordem. Vamos selecionar o ativo que nós estamos operando. Vamos colocar aqui o lote que a gente quer abrir, um mini lote de 0.10. E vamos em ordem pendente, o tipo de ordem é ordem pendente. Como eu quero vender, eu vou colocar Sell Limit. Vou colocar aqui o preço que eu quero que a plataforma abra essa venda para mim automaticamente em 1.15415. Posso selecionar um período para essa ordem expirar, caso o preço não chegue ali, e vou colocar essa ordem de Sell Limit. O que vai acontecer? Agora eu já posso fechar minha plataforma, posso desligar o meu computador, porque eu já me enviei essa informação para a corretora. O preço vai começar a se movimentar e caso ele chegue, como eu imaginei, em 1.15415, ele vai bater nesse nível onde há uma ordem de Sell Limit e ele vai vender para mim automaticamente.
Agora, se eu quero abrir uma ordem de buy limit, então, supondo que eu esteja em 1.15415, e eu creio que quando o preço chegar em 1.13140, o preço vai começar a subir, então eu vou adicionar uma ordem de buy limit. Eu vou em nova ordem, vou selecionar o ativo que eu estou operando, colocar o tamanho do lote, o tipo de ordem pendente, e nós vamos escolher aqui buy limit. Vamos colocar o preço 1.13140, que eu creio que o preço vai subir. Eu quero comprar quando o preço chegar ali, caso ele chegue. Nós vamos colocar aqui um período, caso eu queira definir um tempo para ele expirar, e vou colocar essa ordem. O preço vai começar a se movimentar, e caso o preço chegue a 1.13140, imediatamente ele vai acionar essa ordem de compra para mim. Esse tipo de ordem pendente é bem similar à que acabamos de ver. Por exemplo, vamos colocar aqui uma ordem de buy stop, supondo que eu esteja no preço 1.13140, e de acordo com a minha estratégia, a minha análise, quando o preço chegar a 1.15415, eu quero comprar. Então nós vamos em nova ordem, vamos selecionar aqui o ativo que nós queremos negociar, vamos colocar o lote, vamos em tipo de ordem pendente, e nós vamos selecionar agora uma ordem de buy stop, ou seja, eu quero que ele compre quando o preço chegar naquele nível. Então nós vamos colocar o preço 1.15415. Caso eu queira colocar um período de expiração, você pode colocar. Colocamos aqui então uma ordem de buy stop, ou seja, o preço vai começar a se movimentar, e caso ele chegue naquele nível, então a plataforma vai executar uma compra automaticamente para mim. Já uma ordem de sell stop funciona da mesma maneira. Supondo que eu esteja aqui no preço 1.15415, e a minha análise, a minha estratégia me diz que caso o preço chegue em 1.13140, eu devo vender. Então nós vamos programar uma ordem pendente de sell stop. Novamente, escolhemos o ativo, definimos o nosso lote, vamos selecionar o tipo de ordem pendente. Como nós queremos vender, será então uma ordem de sell stop. Vamos então colocar o preço 1.13140, que é o nível onde eu quero vender. Posso colocar aqui o período de expiração ou não, e vamos colocar a ordem. Pronto. Nesse momento, nós temos uma ordem pendente de sell stop. O mercado vai se movimentar, e caso ele atinja o nível de 1.13140, onde estava a minha ordem de sell stop, então automaticamente a plataforma vai executar uma venda para mim. Take Profits funciona da seguinte forma: é o meu alvo pré-definido na plataforma de negociação. Vamos fazer uma simulação como se nós agora realizássemos uma compra aqui no nível de 1.13140. E de acordo com a nossa estratégia, nós colocamos então um alvo, um lucro-alvo, um Take Profit no nível de 1.15415. O preço vai seguir o seu movimento, e se tudo ocorrer como planejamos, assim que o preço tocar em 1.15415, a plataforma vai encerrar a posição e nós alcançaremos o nosso lucro-alvo pré-definido, ou seja, alcançamos o Take Profit. Esta é uma das ordens e ferramentas mais importantes que temos à nossa disposição no mercado Forex. Stop Loss é a nossa rede de segurança. Você deve ter visto equilibristas que desafiam a morte andando sobre a corda em grandes altitudes
sem que haja nenhuma rede de segurança caso tudo dê errado. Inclusive, já ouvimos casos de muitos que até perderam a vida por não ter essa rede de proteção. Mas já deve ter visto que alguns usam uma rede de segurança. Se por algum motivo tudo der errado, há uma rede de segurança que irá limitar a sua queda. O stop loss funciona da mesma forma. É a nossa proteção caso tudo o que planejamos dê errado. Veja como funciona a ordem de stop loss. Vamos supor que o mercado está fazendo os seus movimentos e aqui nesse momento a nossa estratégia nos diz para vender. Então nós vendemos aqui no nível de 1.13140. A primeira coisa que nós temos que fazer é definir o nosso nível máximo de perda, quanto que nós aceitamos no máximo perder de acordo com a nossa gestão de risco, para que venhamos proteger a nossa conta. Então nós podemos colocar aqui um stop loss em 1.14177. Nós vendemos e caso o preço não faça o que esperamos e venha contra a nossa posição e comece a subir, nós temos um nível de saída. Vamos ver o que acontece? Exatamente isso, o preço começa a vir contra a nossa ordem e quando ele chega no nosso nível, no nosso stop loss, então automaticamente a plataforma encerra a posição e nós assumimos o prejuízo, nesse caso de 103 pips. O mercado continua o seu movimento, porém nós protegemos a nossa conta. O close parcial é quando estamos no lucro e decidimos encerrar apenas uma parte da nossa posição. Veja como acontece. Supondo que nós compramos aqui no preço 1.13140, colocamos o nosso stop loss em 1.12920 e essa compra nós realizamos com um mini lote de 0.20. Traçamos aqui o nosso take profit, decidimos então que o nosso take profit será em 1.15415 e o mercado vai a nosso favor, supondo que aqui nós já estamos com 100 pips de lucro e não queremos correr o risco que o mercado volte e a gente devolva o que já ganhamos. Então nós decidimos aqui encerrar metade da nossa posição. Abrimos com um lote de 0.20 e vamos encerrar aqui agora metade, vamos encerrar apenas 0.10. Já tivemos então um lucro de 100 pips e ainda deixamos em aberto um mini lote de 0.10 para que o mercado continue se movimentando e quem sabe alcance o nosso take profit. E assim acontece. Assim que ele atinge o take profit, nós ganhamos mais 227 pips e encerramos então o nosso lote restante de 0.10. O trailing stop funciona da seguinte forma. Vamos dar um exemplo novamente que fizemos a nossa compra aqui em 1.13140, colocamos o nosso stop loss em 1.12920, definimos o nosso take profit em 1.15415. O mercado vai a nosso favor e nós decidimos aqui fazer o seguinte, vamos proteger o lucro. Então nós arrastamos o nosso stop a um nível onde se o mercado voltar contra a nossa posição, a gente sai no lucro. O mercado voltou, mas ainda não atingiu o meu trailing stop. Eu subi mais um pouquinho o meu stop, mais um pouco, e aqui então o mercado voltou e nós saímos através do trailing stop. Ainda tivemos um lucro de 120 pips. O break-even funciona da seguinte forma. Dado o exemplo novamente que fizemos a nossa compra em 1.13140, colocamos o nosso stop em 1.12920. O take profit em 1.15415 também. O mercado vai a nosso favor e nós aqui agora decidimos proteger a nossa conta para que nós não venhamos nesse momento, já que estamos no lucro,
não venhamos perder mais nada. Então nós puxamos o nosso stop para o nosso ponto de entrada. Isso se chama estar em break-even, ou seja, nesse momento nosso risco é zero. Nos mercados de ações e de moedas, o preço dos ativos muda devido à luta entre os compradores e vendedores. Quando muitas pessoas estão dispostas a comprar e muitas dispostas a vender, isso faz com que se provoquem variações brutas nos preços, em questão de poucos minutos ou por um período determinado. Também podem ser influenciados por notícias econômicas, políticas, catástrofes naturais. Isso faz o preço disparar, desconstruindo assim qualquer tipo de análise técnica. Isso é volatilidade, é a rápida mudança de preço em um ativo em um curto período de tempo. Por essa razão, é importante estarmos atentos ao calendário econômico para sabermos quando podem acontecer essas altas volatilidades. Nesse exemplo, podemos observar o que acontece no mercado, a grande volatilidade que pode acontecer quando há uma notícia de alto impacto. Até esse ponto o mercado estava bem calmo, de repente ele desceu um pouco e acontece uma notícia de alto impacto. E em poucos minutos há esse movimento bruto e isso é uma grande volatilidade. O objetivo é comprar a preços baixos e vender a preços altos, de maneira que se pensa que o preço vai subir, você compra, e se pensa que o preço vai baixar, você vende. É simples, mas não tanto. Você precisa de uma estratégia bem definida antes de decidir comprar ou vender. Forex te permite ganhar tanto quando o preço sobe ou quando o preço desce. Porém, você precisa tomar as decisões adequadas, ter uma boa estratégia e disciplina. Tenha certeza que entendeu plenamente esses conceitos e tipo de ordens que lhe passamos durante esta aula. E não abra nenhuma operação com dinheiro real até ter praticado e aprendido. Assegura-te de se sentir confortável com a sua estratégia de trading, para então depositar e negociar com o seu dinheiro em conta real. Não tenha pressa em concluir o curso, mas não perca tempo. O quanto antes começar a praticar, melhor.